Lucas, capítulo de número 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Essa palavra, ela voltou ao meu coração nessa noite. Como palavra de Deus para essa igreja, para essa noite. Eu não havia feito planos com ela. Mas isso é culpa desses crentes que ficam orando. Dizendo, Deus, nada do que ela quer, faz como tu quer. Traz, nós esperamos de ti a tua palavra. E aí ele faz essas coisas. E graças a Deus por isso. Porque coisa boa é ouvir o Senhor, né? Lucas capítulo 5, eu pedi a Deus uma confirmação. Dizia, Senhor, fala comigo, que é isto mesmo. E aí o pastor dizia, essa é a noite que Deus vai erguer teu ministério. Que o Senhor vai restaurar seu casamento. Aí a menininha de Jesus, que também dorme numa cumbuquinha de azeite, começou a ministrar, esse não é o meu fim, o fim. Não acabou. Eu falei, amém, Jesus, eu já entendi tudo. Lucas capítulo 5. Quem achou, diga amém. Claro que achou, né? Eu vou ler na minha versão aqui só para não ficar de costas, mas vocês podem ir acompanhando aí na versão do telão, que no fim dá do mesmo. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Diga amém por essa palavra. Vou contar de 1 a 3 e de maneira objetiva você vai dizer assim para o seu irmão aí, não solte a rede. Não contei até 3 ainda. Mas no 3 vai ficar show. Já te falaram que tu tem um probleminha de ansiedade? Já te falaram? Quando eu disser 3, 1, 2, no 3, aí você vira para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela, não solte a rede. Mas fala com seriedade, tá bom? É 1, é 2, é 3, diga aí. Solta a rede. Não solte a rede. Não solte. Isso fala sobre a pesca maravilhosa, né? A epígrafe do texto, na maioria das Bíblias, né? Por isso que é bom você ter uma Bíblia de papel. Agora você está se perguntando o que é epígrafe. É aquele intitulado preto, né? Aquela parte do subtítulo, do contexto do versículo. E a maioria vem escrita, pesca maravilhosa. Eles ficam maravilhados, né? Todo mundo fala sobre esse milagre. Mas, na verdade, também poderia ser traduzido por um outro contexto mais forte do que a pesca, que diz respeito ao chamado de Pedro. Esse contexto aqui fala muito mais sobre Deus em Cristo, na convocação de Pedro ao chamado do que propriamente sobre a pesca maravilhosa. Porque tanto é que o peixe que Pedro em si pega, e ele é o responsável, porque ele está debaixo da palavra que opera esse milagre naquele dia, ele mesmo nem desfruta. O texto diz que fica tudo lá, né? As pessoas que estavam lá que devem ter levado, comido, se alimentado, feito estoque, aquela coisa toda. Porque isso aqui fala muito mais sobre o chamado. E é até interessante que mesmo quando nós começamos a refletir nesse contexto que aponta para a pesca maravilhosa, isso também está associado ao chamado.
Porque chamado não pode estar ligado à necessidade. Chamado não pode estar ligado. Não é a pesca necessária. Não é a pesca do socorro, a pesca do escape, a pesca do recurso. Não, é a pesca maravilhosa. O que é maravilhoso? Maravilhoso fala sobre aquilo que vai além do que é necessário, acima da expectativa do desejável. Maravilhoso é um adjetivo tão soberano que, inclusive, ele é utilizado pelo próprio Deus na boca do profeta Isaías para dizer, visto que meu nome é maravilhoso. De tão soberanamente que é o tipo de palavra que é colocada para definir algo ou alguém. Então, o próprio Deus faz uso dela para definir características do seu próprio nome, daquilo que ele tem poder para fazer. Então, isso também diz respeito a chamado, porque chamado não pode caminhar associado à necessidade. Você não pode atender o chamado porque você precisa. Ministério você não tenta. Eu vou tentar o ministério. Não tenta, já começou errado, vai dar errado, não foi chamado. Ministério você não tenta. Eu vou tentar isso porque eu não estou conseguindo aquilo. Ministério não está numa gama de opções, ele precisa ser a sua escolha. A única maneira de que isso seja de fato a convicção do seu chamado e de você ter certeza no dia mal que você foi chamado por Deus, é saber que isso não pertencia a um leque de opções aleatórias. Mas isso foi a sua escolha, independente das opções aleatórias que você tinha. As pessoas que têm um ministério relevante, as pessoas que foram chamadas e que compreenderam isso de maneira intencional, não por uma ordem aleatória de fatos que te fizeram chegar a um lugar, não! As pessoas que em algum momento da vida precisaram tomar essa decisão de maneira racional e não só espiritual. Ainda que a motivação seja espiritual, no final a decisão é racional. É isso que eu vou fazer? É para isso que eu fui chamado? É o que eu vou me dedicar? É o que o coração queima? Quando chega essa hora e essa decisão racional, de consciência sã e não dentro de uma motivação 100% espiritual, porque você é ser humano. Uma hora a atmosfera de todo o quebrantamento que envolve o espiritual disso, você sai dela. E aí nessa hora você precisa estar apoiado numa decisão racional, que é a decisão que te faz viver depois que o culto acaba. E aí dentro desse contexto, você não pode caminhar pelos resultados do chamado. Você vai ter que caminhar pelos métodos de quem te chamou. E não é fácil. Mas é a melhor coisa da vida. É a melhor coisa da vida. Então, olha o que Jesus está fazendo. Terceiro ponto, e eu já entro aqui na mensagem. Por que o chamado é tão importante e aceitá-lo é tão importante? Por que não negligenciá-lo? Porque é necessário tomar uma decisão diante do convite. Veja, é um chamado. O que difere? Muitos são chamados e muitos são escolhidos. Algumas pessoas vão acreditar que é a predestinação, mas não é. É porque o chamado é uma oportunidade igualitária para quem quer descobrir o propósito. Mas a escolha não é obrigatoriedade de quem chama, mas de quem decidiu aceitar e viver aquilo. Então, por isso, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso não tem a ver com uma unção especial que Deus derrama. Eu chamei todos, mas vou derramar uma unção só sobre alguns. Não, isso não é sobre ele chamar, é sobre o comportamento de quem decide atender, aceitar o chamado. Então, os escolhidos, quem se faz escolhido? Quem aceita o chamado. Porque não é fácil, mas é a melhor coisa da vida. O que é a melhor coisa da vida? Identificar o propósito da minha vida. E o propósito da sua vida sempre vai apontar para a glória de Deus. Se não aponta para a glória de Deus, ainda não é o propósito. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Todas as coisas. A gente tem a ideia de viver procurando o propósito, sim ou não? E é por isso que a vida vive uma loucura. Você nunca acha, nunca sabe. Toda vez que eu abro caixinha de pergunta, que preguiça que eu tenho disso. Acho fantástico quem tem disposição, porque ajuda muito. Eu sou uma, que se eu achar uma caixinha de pergunta, eu vou passando. Se for escrito, então, ao invés de falado, melhor ainda. Adoro, muito bom, mas não tenho uma preguiça. Preciso que Deus me renove nessa área. E a maioria das perguntas sempre é: como eu faço para descobrir meu propósito? Como eu faço para descobrir o meu?
Como se isso fosse uma coisa que estivesse em algum lugar que você precisasse acessar. E aí você está sempre procurando fora de você. É alguma coisa específica e você pensa que isso tem um título. Você pensa que isso pode ser literalmente um ministério de louvor, literalmente tocar um instrumento, literalmente um lugar onde eu aguardo um dom que eu vou receber a partir do momento que eu tiver consciência de que é aquilo que Deus tem para mim, irmãos, e é muito mais simples do que parece. Chamado tem a ver com entrega. Primeiro você se entrega. Deus, o que o Senhor quer fazer? E aí ele vai te levar por vários caminhos, que às vezes passa para o banheiro, às vezes passa pelo altar. Isso é que é maravilhoso. Mas ele não é um lugar onde eu procuro coisas que façam sentido para mim. Porque que a maioria das pessoas, por mais que tenham boas intenções e desejo de descobrir para que ministério elas foram chamadas, passam a vida confusas, mesmo dentro da igreja, acerca da objetividade do seu chamado. Por quê? Porque elas buscam coisas que façam sentido para elas. Aonde eu me encaixo melhor, o que combina melhor com a minha habilidade. Só que isso não é currículo de universo secular. Isso tem a ver com graça, com unção. O que é unção? A compensação das habilidades que você não tem. Uma das principais funções da unção é essa. Quando você vê alguém muito ungido, esses dias eu tive uma experiência sensacional. Uma pessoa estava num lugar para cantar. Não era eu que estava nesse lugar, não. Era uma outra pessoa. Me contou o testemunho esses dias. Aí a pessoa diz, menino, fui ouvir fulano, pensa numa pessoa que não tinha voz, não tinha jeito, não tinha nada. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que está fazendo ali, gente? Se não tem... A pessoa me contando. Aí viu, só que daqui a pouco, menos de 5 minutos de adoração, virou tudo. E virou, aí a pessoa me contou e disse assim, na hora eu falei, é o quê? Tem unção, mas isso tem unção na vida, isso tem azeite, isso tem óleo, isso parece até que carrega diesel. Ficou de louco. Aí eu expliquei para a pessoa, eu falei, porque no reino, ele não chamou os que são. Então, todas as vezes que você vê a falta de habilidade, de traquejo, alguma coisa que parece que identifica que não seria para aquilo, porque não é tão bom quanto alguém deveria ser naquela área, pode ter certeza que a unção vai vir, vai preencher tudo para compensar aquilo, para que o nome de Deus seja glorificado. Então não é como currículo, chamado não é como currículo que você entrega, falando das suas habilidades, às vezes não tem nada a ver. E por que você demora para descobrir? Porque você está procurando alguma coisa que faça sentido para você. Você quer? Por quê? E por que isso acontece? Porque no nosso ego, na nossa visão, realização tem a ver com me realizar. Entendeu? Então eu preciso me realizar. Eu preciso me sentir aceita, bem-sucedida, aprovada, seguida, amada, admirada, admirado. Sucesso é relativo, dependendo de quem está observando. Para algumas pessoas, sucesso tem a ver com aquisição, com posição. Mas, de uma maneira geral, as pessoas apontam isso como aceitação. Então, assim, quando eu tenho tudo o que tenho para provar à sociedade que sou, consegui sucesso, mas isso é relativo. Por exemplo, a maioria das pessoas acham que quando tiver dinheiro, quando tiver na conta, quando elas adquirirem, quando elas estiverem em tudo que elas projetaram, ali elas vão se sentir realizadas. Gente, o maior índice de suicídio está na classe média alta. E não naqueles que ainda estão esperando ter. Será que isso ainda não prova alguma coisa? De que propósito não tem a ver com aquisição e sucesso não tem a ver com posição? Agora, Camila, eu estou procurando meu propósito. Deus vai revelar meu propósito. Você nasceu debaixo de um propósito revelado. Só que você está procurando uma coisa que já está debaixo do teu nariz, mas não vê. E por que você não vê? Porque você procura algo que faz sentido para você. Todas as vezes que essa é a nossa indicação, e isso é uma imposição humana da nossa natureza caída, nós vamos fracassar na busca desse propósito que sim nos realiza, mas não porque procuramos a nossa realização dele, mas porque procuramos que Deus seja glorificado naquilo que fomos chamados para fazer, mesmo quando não faz sentido para nós. Por exemplo, o Senhor disse o que a Jeremias? Antes que te formasse do ventre, eu te conheci. Isso aconteceu só com Jeremias? Não. A palavra de Deus diz que nós não nascemos num primeiro momento no ventre da mulher, nem na semente do homem, mas nos pensamentos. Então não importa quem foi seu pai, quem foi sua mãe, você está me entendendo? Aquele aborto que não deu certo, aquela rejeição, abandono, seja o que for, irmão. Você está aqui porque você nasceu no pensamento de Deus.
Aí, nesse processo, a palavra do Senhor também diz que Ele nos teceu, como se fosse um tecelão. Está dizendo que Deus nos conhece fio a fio, por dentro e por fora. Vem comigo. Aí ele vira para Jeremias e diz assim: antes que te formasse no ventre, antes que você fosse conhecido pelas pessoas, você foi conhecido por mim. Antes que se formasse no ventre, eu te conheci. As nações eu te dei por profeta, eu te chamei pelo seu nome. Você é meu, aonde eu te mandar ir, você vai. O que eu te mandar plantar, você planta. O que eu te mandar arrancar, você arranca. O que eu te mandar edificar, você edifica. O que eu te mandar, veja, eu te mandar. Falando rasgado, o que Deus está dizendo? Você só faz o que eu. Você foi feito para me realizar. Você foi feito para fazer o que eu quero. E você só é feliz quando você é bom nisso. Fazendo o que eu quero que você faça. Qualquer outra coisa fora disso te distrai. Daqui a pouco você se perde do propósito e perde o sentido do que você estava fazendo. Como que perde sentido uma coisa que outrora eu era tão bom fazendo? Porque o que mexe com o meu chamado não é o que eu faço, é a motivação pela qual eu faço. Perdeu a motivação, não importa o quão habilidoso seja, o louvor não vai ter mais sentido, a pregação não vai ter mais sentido. O serviço, o voluntariado da igreja vai se tornar um enfado. Por quê? Se você é tão bom fazendo isso. Porque perdeu a motivação, perdeu a habilidade. Ou perdeu a alegria de fazê-lo. Antes que te formasse. Então, veja, a utilidade que você procura no futuro já existia antes do seu nascimento. O propósito que você está buscando lá na frente, o propósito que você está buscando com uma finalidade que ainda vai conhecer, ele nasceu antes de você. Preste atenção nisso aqui. O que isso significa? Significa que é impossível dar errado. Camila, se é impossível dar errado, por que está dando errado? Porque você está trafegando na via oposta. Literalmente, quando alguém diz assim para você, você nasceu para dar certo. Mano, nasceu mesmo. Nasceu mesmo. E aonde se perde? Na procura por aquilo que eu me realizo para me sentir aprovado pela sociedade. Volte para o texto, aonde nós mencionamos aqui. Paulo escrevendo, porque dele, por ele, são... Você quer ver uma visão romantizada que te desvia do propósito original de Deus para a sua vida? A ideia de que eu nasci para descobrir meu propósito. Eu não nasci para descobrir meu propósito, eu nasci para cumprir meu propósito. Camila, quem nasceu primeiro, eu ou o meu propósito? Seu propósito. Agora, o ego não te faz ver isso. Inebria o entendimento. Preste atenção nisso aqui. Se por ele, para ele, são todas as coisas, Deus estava pensando em quem quando me criou? Nele. Mas você acha que Deus estava pensando em você. Deus não estava pensando em mim quando me criou. Porque dele, por ele, são... Então assim, vou parafrasear para a gente entender. Vou teatralizar, tá? Só para a gente entender. É só um antropoformismo. Vou tentar atribuir a Deus sentimento humano só para a gente entender, É como se Deus estivesse um dia dizendo assim, o que eu vou fazer para glorificar o meu nome hoje? O que eu vou fazer para glorificar o meu nome hoje? Vou glorificar meu nome no louvor, na palavra, no serviço, no voluntariado, na pregação, numa cidade, numa região. Vou botar o fulano no ventre do ciclano. Eu pensei, ele pensou. Nós estamos nascidos no pensamento de Deus. E aí você nasce no pensamento de Deus. Mas o que originou você como resposta ao pensamento de Deus? A ideia de que ele estava procurando algo ou fazendo algo para a sua. Então, sem romantismo nenhum. Quando Deus me criou, ele estava pensando em quem? Tem como isso dar errado? Alguma coisa que Deus faz dá errado? Alguma coisa que Deus faça dá errado? Mas por que não está dando certo para você? Porque você está, de um tempo para cá, procurando coisas que só façam sentido para você. Você não está procurando coisas que façam sentido para a glória de Deus.
Você não está procurando coisas que façam sentido para que o nome de Deus seja exaltado. Você não passa seu dia pensando, como eu posso glorificar a Deus hoje? Você passa seu dia pensando, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro hoje? O que eu posso fazer para me tornar mais conhecido hoje? O que eu posso fazer para ser mais amado, mais admirado, mais respeitado na sociedade? O que eu posso fazer para ter mais sucesso? Como é que eu faço para dobrar meu dinheiro no mercado financeiro? Você só pensa coisas que realizam você. Vamos falar rasgado? No final do mês você conseguiu bater metas e está com o remédio da depressão em dia. E isso não está sendo suficiente para te curar. Por quê? Porque remédio repõe substância, mas não estabiliza convicções. Falta uma realização que só pode ser suprida na alma. Então você vem à igreja, mas não sente mais a mesma coisa. Você ora, mas não sente mais a mesma coisa. Você cultua, mas não sente mais a mesma coisa. Porque o seu culto é a busca frenética do que você pode fazer para crescer mais. Vamos falar a verdade. Eu também queria estar debaixo de uma atmosfera profética e chegar aqui, ó, e chá. Mas Deus disse, fale com clareza. Todos esses dias eu estou ministrando com louvor no fundo. Todos esses dias é a primeira vez que eu pedi para segurar. Decamanto, rebaia, labaxé. O Senhor está dizendo, você está pensando que vai para onde? Você acha realmente que pode fugir de mim? Você acha realmente que pode recusar o meu chamado e continuar bem? Você acha que pode negligenciar o fato de que eu te chamei para a minha glória e conviver bem com isso? Essa sua crise existencial, que de acordo com a psicologia deveria ser por algo que não existe, na verdade, ela existe mais do que o chão que você está pisando. Ela é o estresse diário de alguém que nunca se sente digno, porque nunca está no lugar que deveria estar. E que digno jamais será, mas aceitaria ser agraciado se estivesse no lugar certo. Mas não está, porque a sua corrida da vida tem sido por você. Você precisa se salvar, você precisa crescer, você precisa sustentar sua família, você precisa se sustentar, você precisa se promover. E isso está acabando com você. Não é o dólar que está acabando com você, não é o green card que ainda não chegou. É essa sua forma de começar a viver distante do que glorifica o nome de Deus. E esse jeito que você inventou de lavar a intenção na sua própria mente, já viu? Quando uma pessoa tem um dinheiro que é errado, ela lava esse dinheiro para tentar... Você faz isso com as suas emoções. Você está lavando intenções. Dizendo assim... Eu estou percebendo que quanto mais o assunto vai ficando sério, mais telefones vão se levantando. Como quem diz assim, eu não posso perder isso, eu tenho que mandar isso para alguém. Só que a melhor maneira disso jamais sair de você estando no seu coração. Se você filmar, você pode mandar para alguém. Mas se você se encher, você transmite isso aonde você entrar. Aonde você entrar, você leva isso. Não com informação, mas com transformação. Fica só a dica, é só uma dica. Mas eu tenho certeza que a igreja está gravando, depois você pode rever, pedir alguém para mandar o link. Eu só não queria que você perdesse isso. Então veja, o chamado, ele não pode estar ligado à necessidade. Quem tenta já deu errado antes de tentar. Então quando Jesus chega lá, e esse é o terceiro ponto, quando eu busco para a glória de Deus, por que eu me realizo? Mesmo, veja, não estou mais buscando a minha realização, mas quando eu faço para a glória de Deus, quem é o primeiro a se realizar? É você. É você. Irmão, tem coisa mais gostosa do que a sensação de ter obedecido a Deus e de ter recebido de Deus um sorriso. Como quem diz assim, esse é meu filho, essa aí, ó. Eu não falei que não, aí, ó. Rapaz, tu pode estar duro, meter a mão no bolso, não sair nada. Mas se tu sentir assim, cara, confundi o inimigo hoje. Ele está tonto comigo. Está entendendo nada. Todas as circunstâncias estavam moldadas para eu fazer alguma coisa que
realizasse a mim, ou que farinha pouca meu pirão primeiro, e de repente eu abri mão até do pirão e fiz um jejum. Aí você, era para você em tese estar chateado com algumas coisas, mas a verdade é que você deita com certeza de que fez a coisa certa. Eu não posso mentir para você e dizer que o chamado não cansa, pelo contrário. Só que cansar-se pelos motivos certos não é cansaço, é realização. É totalmente diferente, irmão. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? É totalmente diferente. E isso acontece quando? Preste atenção. Isso acontece quando? Quando eu realizo Deus. Quando aquilo que Deus tem comigo desemboca em pessoas. Desembocou em pessoas, Deus está usando. Fez um efeito desencadeador, Deus está nesse negócio. Se o teu projeto de glorificar a Deus te colocou numa ilha, esquece. E esquece. Deus tem pouco a ver com isso ou nada. Ou nada. Porque uma das coisas que mais sinalizam que eu estou fazendo o que Deus quer é que no final aquilo não desemboca em mim. Vou falar rasgado. Existem pessoas que se tornam represas à medida que se tornam a fonte que jorra água. Caixa d'água. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer. Não te chamei para ser caixa d'água, você é canal. Olha o que Jesus vai dizer para a samaritana em João 4. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, brota-se-á nele uma fonte. O cântaro que ela leva para pegar água mais cedo, antes de saber que estava falando com o Cristo, no final ela até esquece e deixa ele lá. Por quê? Porque quem tem fonte não fica mais refém de cântaro. A pessoa começa a fluir, ela começa a fluir. Você não pede mais, você dá. Entende? Isso é chamado, desemboca nas pessoas. Há uma generosidade e de nada tem falta. Deixa correr, deixa correr. Não, vou segurar um pouco, rapaz, deixa correr. Olhe para alguém aí agora e diga, você é canal. Isso, diga, você é fonte. Olha para ele e diz assim, você não é caixa d'água. Catuca ela aí e diz, para de ser represa. Deixa correr. Vai perdoando, vai amando, vai investindo. Deus vai te usar para fluir. Deixa isso desembocar em mais alguém. Se o que Deus tem feito por você, seja no espiritual, no emocional, no financeiro, se isso não desemboca em mais ninguém, isso é fruto de esforço próprio e não vai te realizar no final. Então, por que é importante o chamado de Pedro? Porque aquilo que Deus tem para fazer na vida de Pedro vai desembocar na vida de milhares de pessoas. Nesse mesmo dia aqui. Qual é a visão? Olha isso aqui, ó. Jesus chega na beira e o texto diz que ele vê 2 barcos. Quantos barcos? 2. Mas ele só ministra sobre um. Sobre o barco de quem? Que havia trabalhado durante toda a noite, mas não havia pegado nada. Aí o Senhor libera uma palavra de ordem para ele depois de ministrar o povo e de ministrar Pedro que está ali lavando as redes. Aí ele chega para Pedro e ele diz assim, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Mestre, ele reconhece a autoridade de Jesus, já o tinha visto. E ele diz, olha, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Sobre a tua palavra. Agora, veja bem, olha como é que chamado não tem a ver com resultado, mas com método. Jesus sabia que Pedro ia pegar a maior quantidade de peixes que ele já pegou na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas Jesus não motiva ele. Se está fazendo ele voltar a um lugar de frustração, um lugar de cansaço, um lugar cuja última memória não foi o sucesso, mas foi o fracasso, seria natural desenvolver motivação para que ele voltasse. Ó, filho, volta lá, porque agora você vai pegar peixe como você. Eita! A gente voltava, era na hora. Só que chamado não tem a ver com resultado, tem a ver com métodos. É obedecer o que ele mandou sem saber o que vai dar no final. Então, todas as vezes que você vê alguém se envolvendo no chamado pelo resultado, esta pessoa não está apta. Veja, voltai. É muito complicado quando a palavra que Deus tem sobre a vida da gente não tem a ver com vai, mas tem a ver com voltai. Não é complicado? Vou beber um cadinho de água, você dá um glória a Deus aí.
Ô, Júnior, restaura as forças do meu microfone que eu percebi, comecei a gritar, você começou a baixar esse trem aí. Alivia esse compressor que Deus é mais e para de ficar me iludindo. Veja, voltai. A gente não quer se envolver em chamados que começam com volta. A gente espera de Deus um chamado nível vai. Vai. Vai porque eu sou contigo. Vai. Cara, você está ali criando uma expectativa. Ele chega, voltai. Num culto como esse, a expectativa criada não é volta. É vai. Vai que esse ano é teu. Vai. Aí Deus usa a boca da pregadora e diz, voltai. Tem gente que repreendeu agora, eu vi. Diz, está repreendido. Eu vi daqui de cima, está repreendido. Teve uma moça que virou, não sei se é para a mãe dela, não sei quem é, ela virou e falou assim, irmão. Só que chamado tem tudo a ver com o quê? Obediência. Obediência e não resultado. Aonde está a vitória? Na obediência. Fé não é sentimento, fé é atitude de obediência. Quem tem mais fé? Quem tem maior capacidade de? É isso que define a medida da fé. É a obediência, não é o sentimento. É a obediência, não é a unção. É a obediência, não é o falar em línguas. É a obediência. Aí Jesus vem para ele e diz, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Não deu para ele nada novo. Mandou ele continuar ou fazer de novo aquilo que ele já... E você está me entendendo? É muito difícil criar expectativa nova fazendo as mesmas coisas. Só que chamado tem a ver com fazer o ordinário. O extraordinário é com Deus. Fala-se muito de Atos 2. O de repente de Deus só chega para quem faz todo dia, irmão. Olha o texto antes da descida do Espírito. Oravam unanimemente. Quando? Todos os dias. Sabe lá quanto tempo durou todos os dias? Até que de repente viesse do céu, soprasse um vento veemente e impetuoso. Extraordinário não é para gente que quer viver uma vida espiritual utópica. Extraordinário é para quem tem disciplina para fazer o ordinário. Eu vou te falar por experiência de alguém que tem a oportunidade de caminhar em muitos lugares e de ter uma visão sobre a igreja, seja no Brasil ou fora. Todas as igrejas que começam, ministérios que nascem sobre expectativa do sobrenatural todo dia, revelação todo dia, visão todo dia, sobrenatural todo dia, tem que cair arrebatado todo dia, tem que ter profecia todo dia, não duram mais do que 5 anos. Ninguém vive de todo dia. Ninguém vive de assim diz o Senhor todo dia. Uma das características que manifestam o extraordinário de Deus é exatamente isso, o extraordinário. Se for todo dia, não é Deus. É coisa comum e a gente é homem, não é anjo. Então, para ver a manifestação extraordinária, precisa haver a manifestação pedagógica, diária, devocional, para que hajam essas manifestações que são combustíveis o suficiente para seguirmos, porque não é no sobrenatural que manifestamos fidelidade. No sobrenatural até o carnal reconhece. É no todo dia. Então é muito difícil ter que repetir métodos que já não deram certo. Fala a verdade, vamos falar a verdade. Não precisa falar não para não me ofender. Mas na nossa mente a expectativa de um culto como esse, como tantos outros que reunimos aqui, a ideia sempre é o quê? Uma coisa nova, um caminho novo. Quando você está diante de um dilema, dizendo, meu Deus, o que eu faço? Tem gente hoje aqui que está dizendo, Senhor, eu fico no emprego ou eu saio do emprego? Tem gente aqui que está dizendo, a situação do casamento é complicadíssima, é essa daqui, eu fico casado ou eu vou embora? Olha, eu estou numa outra igreja, vim aqui hoje para receber resposta, eu fico naquela igreja ou eu saio daqui? Tem gente aqui que está com a vida parada porque está pendente de decisões importantes, ou o outro que está me pedindo para namorar, eu namoro com esse, ou não namoro com nenhum. Existem pessoas que estão aqui com a vida travada, dependendo de posições, aceito esse negócio, mudo de estado, vou para outro lugar, me mudo de novo, vida parada, porque estão esperando decisões claras e objetivas. Então você vem para um culto como esse e você pensa assim, hoje eu preciso de uma direção, ou é direita ou é esquerda, ou é casa ou é separa, ou é vem ou vai. Aí você imagina, tu cria essa expectativa e Deus diz assim, volta para o mesmo barco, para a mesma rede e vai para o mesmo mar.
isso não é animador. Eu não ouvi um glória a Deus. Não finge que eu também não daria. Vamos ser honestos. Você não dá glória a Deus. Você está aqui cheio de problema com uma pessoa que você quer desvencilhar e a sua vontade era uma mensagem hoje que viesse ao teu coração dizendo assim, escapa-te pela tua própria vida. Mas olha o que Deus está dizendo. Volta para a mesma cama, para o mesmo marido, para o mesmo casamento. Volta para a mesma igreja, para o mesmo departamento. Usa aquelas ferramentas que eu te dei. Aquelas ferramentas não funcionam mais. As ferramentas funcionam. Só que você tem que entender que não é a ferramenta que faz funcionar, é a minha palavra. Fica debaixo da minha palavra. Faz o que eu te mandei, da forma que eu te chamei. Porque eu não estou aqui para escolher os que esperam resultados. Eu estou aqui para separar quem é fiel aos métodos de quem é desobediente. Você compreende isso nessa noite?